Professora Tânia Bacelar. Bom, queria dar meu boa noite a todos e a todas. Agradecer aos que fazem a caros amigos, ao mesmo tempo que parabenizá-los, né, pelos 15 anos. Como dito aqui, não é fácil. E tentar usar meu tempo com alguns desafios. Eu escolhi alguns desafios que eu acho que são importantes e tentei ver em cada um o que é que a gente herdou, o que é que a gente avançou e o que é que eu acho que ainda falta. Eu vou seguir um pouco esse roteiro. Para mim, o primeiro grande desafio ainda é o quadro social do Brasil. É a herança que ficou aí de muito tempo. Mesmo quando no século XX a gente conseguiu avançar em termos econômicos, nossos indicadores sociais nos colocam sempre junto dos países mais pobres e nossos indicadores de desigualdade social são inaceitáveis para um país como o nosso. Então essa para mim é a principal, continua sendo o principal desafio. Temos que reconhecer que avançamos. Acho que nessa fase recente de redemocratização nós aprendemos a construir políticas sociais, voltamos a elevar o salário mínimo e melhoramos a renda das famílias, associamos isso com crédito, né? Do jeito que brasileiro gosta, né? Calculando o tamanho da prestação para caber na renda, e com isso a gente inseriu muita gente no consumo. Não deixa de ser um avanço, né? Mas eu acho que é pouco ainda para o tamanho do desafio que ainda temos pela frente. Ainda temos 8,5% dos brasileiros em miséria absoluta. Outro dia eu estava no Chile e o taxista me disse: não, nós já eliminamos a miséria absoluta há muito tempo. Eu morri de vergonha, né? Dos quais 47% estão na zona rural e 60% estão no Nordeste. Então, isso continua sendo um desafio importante. E os avanços que nós fizemos são muito insuficientes, né? Teve uma mudança que eu queria destacar, que é o jeito do Brasil crescer. Então, acho que fizemos uma experiência nessa primeira década do século XXI de crescer sem concentrar a renda. Então, isso tem um gráfico de um estudo recente do IPEA que é estimulante, né? Ele mostra ao longo da trajetória a gente crescendo e a renda crescendo. E nessa década a gente consegue infletir. Eu acho que esse é um bom aprendizado para enfrentar esse que eu acho que continua sendo o nosso grande desafio. E aí eu chego no segundo, que dialoga com esse primeiro, que é o desafio da educação no Brasil. O nível educacional da nossa população continua muito baixo. E mais do que isso, a gente tem um sistema educacional que é gerador de desigualdade. Então, não basta ampliar a oferta. Acho que tem que ir mais fundo, né? A opção que a gente fez foi escola pública sem qualidade para uns e
escola privada mais ou menos, né? Nem dá para dizer que é de qualidade, mais ou menos para outros, né? Então, essa fratura inicial no ensino fundamental, ela é uma fonte de geração de desigualdade, porque já dá oportunidade diferente na partida, né? Então, essa é algo inaceitável e as diferenças são muito grandes, né? A gente tem uma média de 7 alguma coisa anos de estudo, mas no meio rural é 4, no meio urbano é 8. Então, tem hiatos que são inaceitáveis, né? O único indicador que é semelhante é entre homens e mulheres. Eu gosto de dizer isso porque acho que foi uma revolução que as mulheres fizeram no século XX. A gente começa o século XX com a população feminina praticamente não tinha acesso à escola. O analfabetismo feminino era o dobro do analfabetismo masculino na metade do século. E hoje já tem mais meninas nas universidades do que rapazes. Então, foi uma mudança importante que a população feminina fez, mas o desafio continua. Avançamos no ensino médio, não resta dúvida. O mapa recente das escolas médias e profissionais é um bom mapa, porque a gente colocou aonde não existia. Fizemos um esforço no ensino superior também inegável. Quando a gente olha os últimos anos, tem uma melhoria do acesso do ensino superior. Mas, na verdade, eu acho que um desafio que a gente podia colocar assim, a curto prazo era colocar todos os brasileiros até 18 anos na escola de qualidade pela manhã e à tarde. Quando eu olho para a Coreia do Sul e vejo que a Coreia do Sul consegue fazer isso, e olho para o Brasil e vejo que a gente não consegue, eu concordo com Ladislau, não é problema de recurso. E se fosse, a gente teria o recurso agora do pré-sal, né? Que também dá para chorar quando a gente vê o que é que estão fazendo do debate sobre a receita pública do pré-sal, né? O amesquinhamento do debate chega dói na alma diante de uma oportunidade que a gente teria de enfrentar isso e daqui a 20 anos ter um país completamente diferente. O terceiro desafio, eu acho que é o Brasil urbano. Eu acho que essa é outra herança importante. O Brasil se urbanizou no século XX com muita intensidade. E a urbanização brasileira é exemplo internacional de catástrofe. Todas as análises sobre o nosso padrão de urbanização nos colocam muito mal. Só que tem uma tendência recente que eu queria chamar a atenção. O censo de 2010, ele está mostrando que as grandes cidades estão crescendo num ritmo menos acelerado e que as cidades intermediárias entre 100 mil e 2 milhões é que estão ganhando peso relativo na população urbana do Brasil. Eu acho que essa mudança a gente devia olhar para ela com cuidado, porque é desse tamanho de cidade que é mais fácil acertar e é mais barato. Claro que a gente tem a herança do século XX, que é de resolver o problema das nossas grandes cidades, mas é muito mais caro. E a gente está vendo diante de nós agora esse conjunto de médias cidades, muitas delas no interior do Brasil, que somando já tem 40% da população brasileira. Então eu fico pensando assim,
não seria difícil fazer nessas cidades o que Curitiba fez. E a gente passou décadas elogiando Curitiba. Curitiba fez duas coisas muito simples. Ordenou o uso do território. Então, me levaram um dia numa favela de Curitiba, e eu cheguei lá e disse, bom, isso aqui é que é favela? Não é? Porque tinha o lote. Como tinha o lote, passava o caminhão do lixo, passava o caminhão do gás, passava a ambulância, né? Eu conhecia as favelas do Recife, porque o cara do Oeste tem que descer de carro de mão para pegar a ambulância embaixo. Então, aquele ordenamento não custa dinheiro, é o custo do planejamento e da firmeza de manter o controle urbano. E eles associaram isso a transporte público de qualidade na cidade toda. Depois perderam o rumo. Quando a cidade explodiu, eles perderam o rumo. Mas até 1 milhão, 1,5 milhão, Curitiba ainda tinha uma coisa que diferenciava a cidade do Brasil inteiro, que era ter um sistema público de transporte do mesmo padrão em toda a extensão da cidade. Dá para a gente fazer isso hoje nas médias cidades brasileiras e ter um padrão de urbanização completamente diferente do que a gente teve no século XX. Então, essa eu acho que é uma oportunidade muito boa que está diante de nós. A outra que eu escolhi tem a ver com a questão regional, né? Se vocês não quisessem ouvir falar disso, não tinham me chamado. Então, vou falar. E aí a herança é dupla. A herança é dupla. De um lado, uma herança positiva, que também já passou aqui na mesa. A magnífica diversidade regional brasileira, que é um patrimônio fantástico, né? Diversidade ambiental, diversidade socioeconômica, diversidade cultural. É um mosaico de possibilidades maravilhoso. Em cima dele, a gente montou padrões de desigualdade também insustentáveis, né? Primeiro, litoral versus interior, né? Já também passou aqui. Então, essa enorme preferência pelo litoral, onde a gente colocou as principais cidades, os principais investimentos, o principal da base produtiva do país. Depois, essa diferença do século XX entre Sudeste e Sul versus Nordeste e Norte, que dá outra... favoreceu os lugares mais pobres do Brasil. É inegável, qualquer estatística também que a gente tome, isso aparece com força. Tem uma certa tendência a olhar mais para o interior, né? Tem um Brasil rural se ocupando no interior do país e, a duras penas, a gente está aprendendo a lidar com a diversidade, mais um pouco na linha do que Ladislau trabalha, né? Das políticas locais que vão em cima do que tem de potencial em cada lugar. A gente gradualmente está aprendendo a lidar com esse potencial. Mas eu trabalho hoje com um risco, e aí eu vou passar esse risco para vocês. É que a gente concentrou muito a indústria no Sudeste e Sul do Brasil. Até os anos 70, 80% da indústria de um país continental estava numa região, o Sudeste. 43% em São Paulo. E de 70 para cá teve um certo movimento de desconcentração. Se Rômulo de Almeida fosse vivo, ele chamaria de desconcentração concentrada, que é como ele gostava de chamar, né? Mas teve uma tendência a uma certa desconcentração. Quem foi mais afetado pela concentração foi o Nordeste, sem dúvida, né? Quem perdeu mais ali na metade do século XX foi o Nordeste.
E nesse movimento de desconcentração, a gente recuperou um pouco. Então, é pouco, mas deu uma recuperada interessante nesse bloco recente de investimentos. O Nordeste teve alguma participação. E eu sempre digo lá que a gente está meio encantado, né? Como a coisa melhorou, tem um certo encantamento. Mas eu acho que, quando eu olho algumas macro tendências para frente, eu tenho uma preocupação e trabalho hoje com a hipótese, que é a hipótese da gente voltar a reconcentrar a indústria de Belo Horizonte para baixo. E eu acho que um vetor de reconcentração pode ser o pré-sal. Porque a extração já está no Sudeste, aí não dá para brigar com a natureza, né? Mas o pré-sal ele vai ser um dinamizador da indústria. Quanto melhor a gente fizer, mais ele vai ser um elemento de dinamização da indústria de fornecimento ao processo de extração do petróleo. E quando eu olho no mapa onde é que está esse segmento fornecedor, que é o segmento eletrometal mecânico, ele está fortemente concentrado no Sudeste e Sul do Brasil. Então, acho que o pré-sal, nas próximas décadas, ele vai ter um poder muito grande. Hoje, quando a gente olha a tabela de investimentos industriais no Brasil, o setor petróleo e gás lidera disparado. O segundo lugar vem lá atrás. Então, ele é um motor mesmo de puxar o crescimento que vem por aí. Mas não fica só no pré-sal. Quando eu olho a automotiva está dizendo que vai investir 34 bi, é o número que está lá no PAC 2. Né? Quando a gente olha aonde vai esse segmento, a grande maioria já está no Sul-Sudeste, e o mapinha do PAC também sinaliza, só tem exceção da Fiat lá em Pernambuco. Os demais investimentos estão todos aqui embaixo. A petroquímica também tem um investimento previsto aí de 23 bi, aí tem um em Suape, 1 bi e 600, o resto está aqui, certo? É só a petroquímica da Compeste do Rio tem 14 bi de investimento. Então, acho que se a gente olhar assim para segmentos que o Brasil pretende puxar no médio prazo, tem uma tendência aí que sinaliza na direção oposta do que foi a tendência recente, né? Então, acho que a gente teria que voltar a discutir isso com mais intensidade e, dentro da política industrial, principalmente, fazer a discussão também da dimensão regional. O Brasil maior praticamente não fala em região, é a leitura setorial que é hegemônica. Então, eu acho que esse é um desafio grande, porque não foi fácil reduzir a tendência anterior. Então, eu vou deixar essa hipótese para vocês discutirem depois, já que meu tempo acabou. Obrigada. Professora Leda Paulana, 20 minutos. Bem, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da caros amigos para estar aqui nessa data tão festiva. É uma vitória que tem que ser festejada. De fato, a sobrevivência da revista, de uma revista como essa, por 15 anos, num país como o Brasil. É uma revista, enfim, que acho que todos nós temos apreço por ela, pela sua disposição, né, de não ceder
e de continuar no caminho que ela própria se colocou desde o seu início. Bem, eu diria que o Brasil que eu quero, eu posso dizer em 3 ou 4 palavras, 2 talvez seja pouco, né? O Brasil que eu quero é um Brasil sem fratura social. O Brasil é um país fraturado, ele não é só um país desigual, ele não é só um país onde há desigualdade funcional da renda, desigualdade regional da renda, né? Ele é um país fraturado. Existem 2 Brasis, né? Existe o Brasil que tem educação, o Brasil que consome cultura, o Brasil que tem lazer, que tem acesso a um tratamento de saúde minimamente razoável, enfim, que tem as condições de vida que a civilização da assim chamada sociedade moderna pôde nos propiciar. Existe todo um imenso outro Brasil, dentre os quais, no seio do qual está também, no meu entender, a assim chamada nova classe média, né? Que é um Brasil que fica no andar de baixo. Esse Brasil que fica no andar de baixo é absolutamente discriminado e pisoteado pelo Brasil que fica no andar de cima. Então, acho que vencer essa fratura, né, que eu acho que a arte brasileira nos últimos tempos vem retratando muito, cinema, teatro, alguns livros, vem sendo muito feliz nesse retrato desse Brasil fraturado. Vencer isso é mais do que crescer, é mais do que apenas distribuir renda. Porém, como eu sou economista, pobre economista, a mim me cabe falar dos desafios econômicos, né? Mas também, como Marx ensinou, né, sem a base material, nada se faz, né? Diz que o Engels dizia que Marx tinha descoberto uma coisa muito simples, mas para a qual ninguém havia ainda atentado com o devido cuidado, que era que o homem, antes de filosofar, pintar, né, fazer arte, objetos artísticos, ele tinha que comer. Bom, então é disso que se trata e vamos pensar no que é esse desafio. Bom, para pensar em como se coloca esse desafio hoje, eu queria pensar um pouquinho no que aconteceu no Brasil nas 2 últimas décadas. Bom, é evidente que a gente teve uma hegemonia do pensamento conservador, do pensamento neoliberal, que não aconteceu só aqui, foi um espírito de época, vamos dizer assim, que tomou de assalto o mundo todo, e que bateu por aqui, num país que vinha de um período de 50 anos de um crescimento muito forte, a taxas muito elevadas, e depois uma crise de inflação, dívida, etc., um período de recessão, de crescimento muito baixo. E bate por aqui o pensamento neoliberal e transforma isso na regra, né? O Brasil passa a ser o país que cresce muito pouco, que não cresce, enfim. Bom, esse período inicial também provocou transformações no Brasil. Essas transformações, no meu entender, elas produziram basicamente um capital cada vez mais centralizado, no sentido de Marx, e um poder cada vez maior dos grandes grupos de capital e do capital financeiro, ou daquilo, para ser mais precisa, daquilo que os intelectuais marxistas têm chamado de a finança capitalista, né? O governo Lula, o Paulo vai brigar comigo, evidentemente, foi também neoliberal, né? Foi um neoliberalismo meio enrustido, digamos assim, mas foi neoliberal, no meu entender. Sua política econômica foi completamente neoliberal. Na segunda gestão do presidente Lula, o crescimento é retomado, né? E o papel do Estado como indutor do investimento, como sempre, né, como é da tradição do nosso país, sempre é o Estado que é o indutor do investimento privado. Esse papel é retomado com programas como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e outros programas como Minha Casa, Minha Vida, etc.
E temos 4 anos de bom crescimento, vamos dizer assim, empurrados aí pelos ventos favoráveis que vinham do outro lado do oceano, particularmente da Ásia e da China. Até que a crise nos pega, né, de sopetão e interrompe esse movimento. Bom, nós saímos da crise com uma certa rapidez, porque temos instrumentos que outros países não têm, né? Temos bancos estatais que puderam injetar crédito direto na veia da economia, sem esperar que os bancos, reagindo à redução do compulsório, né, viessem a aumentar o crédito. Não, foram os bancos estatais que fizeram isso, né? Por sorte, a onda neoliberal deixou alguma coisa em pé, não destruiu tudo. E retomamos o crescimento com um ímpeto muito forte, porque era este o ímpeto com o qual a economia brasileira vinha crescendo. Não por acaso a economia brasileira cresce 7,5% em 2010. É bem verdade que 2009 era um piso rebaixado, porque em 2009 a economia brasileira praticamente empatou, né? Cresceu negativo 0,3 ou 0,6, não me lembro bem, mas crescer 7,5% é sempre um feito, vamos dizer assim. Bom, ocorre que o pensamento conservador rapidamente vem à tona novamente, faz com que o Banco Central volte a elevar as taxas de juros, com um discurso de sempre, o fantasma de sempre da inflação. Se a inflação bater no teto da meta, vai ser a catástrofe, pior do que a catástrofe climática, né? Se a inflação for de 6,5%, realmente é um problema. Então, a taxa de juros novamente se eleva e aquele ímpeto foi cortado, né? E hoje nós estamos pagando o preço desse conservadorismo, que se estendeu, inclusive, no início da gestão Dilma. Bem, então, vocês vão dizer, mas, puxa, você é muito pessimista, muito dura, você não acha que mudou nada no país, não aconteceu nada? Então, aconteceu. Aconteceu e reconheço que o país é menos desigual, reconheço que a pobreza extrema se reduziu, reconheço que nós temos hoje 30 milhões de pessoas a mais no grupo do que se chama, em termos apenas de renda, né, de classe média. Claro que para um país de desigualdade abissal como o Brasil, essas são notícias inequivocamente boas. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, isso é sustentável? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer se a gente está pensando no Brasil que a gente quer e nos desafios que a gente tem que vencer. Eu tenho um grande amigo, com quem eu sempre discuto, mas que é um grande querido amigo, que é o professor André Singer. Nós discutimos isso, inclusive, na banca de livre docência dele. O André acha que essas mudanças são estruturais no Brasil, né? Que, de alguma maneira, com todos os problemas que ele também reconhece que houve, o Brasil conseguiu um arranjo que produziu um arranjo socioeconômico, político, socioeconômico, vamos dizer assim, que produziu uma mudança estrutural. Será que essa mudança é estrutural? Então, vamos fazer uma análise rápida para pensar como que a gente conseguiu aquelas melhores. Claro que eu posso estar errada, mas até onde eu consigo enxergar, eu diria que o que produziu a nova classe média e todas as consequências que isso traz em termos de postura, em termos do necessário adequamento da estrutura produtiva que essa nova classe média acaba exigindo e assim por diante, no meu entender foram dois elementos. A retomada do crescimento a partir de 2004, 2005 e o aumento do salário mínimo real. O aumento do salário mínimo real eu diria que o aumento do salário mínimo real e a não continuidade das privatizações no Brasil foram os dois traços não neoliberais das duas gestões do presidente Lula. Bem, esse salário mínimo real, ele cresceu muito, né? Quer dizer, muito, é pouco ainda, mas é muito em vista do que ele vinha crescendo. Ele cresce mais de 50%
entre 2003 e 2010. 54%, alguma coisa por aí. Ora, considerando que a gente tem no Brasil hoje, a gente sabe que esse efeito salário mínimo não se dá via mercado de trabalho, ele se dá via Previdência Social. Nós temos hoje cerca de 18 milhões de benefícios da Previdência Social que são pagos na base de um salário mínimo. São as aposentadorias rurais, né, e os chamados benefícios de prestação continuada, que atinge idosos de baixa renda e deficientes de baixa renda. Ora, 18 milhões de benefícios que são pagos na base de um salário mínimo, se a gente colocar aí o tamanho médio da família brasileira em torno de 3 e alguma coisa pessoas, né, por família, a gente vai ter aí no mínimo 55 a 60 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, beneficiadas com um aumento de renda real de 53%. É óbvio que isto vai produzir um deslocamento, né, que dá esse deslocamento dos 30 milhões aí que a gente viu. Bom, e tem o Bolsa Família, que não tem nada a ver com essa história. O Bolsa Família ajudou foi a reduzir a pobreza extrema. O Bolsa Família está pegando o finalzinho da curva de distribuição ali, né? Muito bem, será que é possível continuar a sustentar esses avanços que a gente teve, manter e caminhar mais adiante, continuar a aumentar o salário mínimo real, né? Portanto, fazer com que essa nova classe média permaneça, pelo menos na classe média, não volte para trás, né? De preferência que avance. Será que é possível isso? Ora, eu diria que se a crise internacional não se resolve, né, se ela se aprofunda, a gente tem sérias dificuldades para sustentar isso. Porque, em primeiro lugar, como é que nós vamos manter as taxas de crescimento que a gente tem? É claro que a gente tem um mercado interno potencial gigantesco e que a gente tem um potencial de dinâmica macroeconômica doméstica muito forte. Mas aí é preciso, primeiro, vontade política, segundo, condições externas também para fazer isso, né? A gente tem hoje um equilíbrio financeiro do ponto de vista das contas externas, mas não um equilíbrio econômico, não um equilíbrio macroeconômico, porque o nosso passivo externo líquido, de curto prazo, é maior do que o valor das nossas reservas. O nosso passivo externo líquido de curto prazo é superior a 500 bilhões de dólares, as nossas reservas são 350. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente pensa na possibilidade de que essa crise internacional não se resolva tão cedo, né? E pensar também que tão pouco se tem ideia muito clara do que é que vai acontecer com o sistema monetário internacional, né? Se o dólar permanece como dinheiro mundial, se não permanece. Bom, há uns 4 anos atrás se falava do euro, né? Hoje falar do euro ficou até engraçado, porque, né? Enfim, existe um nó aí no sistema monetário internacional para permanentemente o dólar é questionado no seu papel de reserva de valor mundial e, portanto, de funcionamento de meio de pagamento internacional geral, mas ele permanece porque também não há substituto à altura. De qualquer forma, certamente não será o nosso realzinho, né, que vai ocupar esse cargo, nesse papel. Muito bem. Então, eu diria que se a crise internacional se aprofunda, né, a gente vai ter dificuldades, a menos de uma tomada vigorosa de posição em defesa do mercado interno e com condições externas para fazer isso, né, a gente vai ter dificuldades de sustentar o crescimento, porque a crise também nos atinge do ponto de vista das expectativas, ainda que não atinja diretamente as nossas exportações, mas vai nos atingir do ponto de vista das expectativas, com dificuldades para manter as taxas de crescimento. Nós já temos dificuldade para manter uma parte da classe média, nova classe média onde ela está, e também vamos ter dificuldades
para que o Estado continue a promover este salutar e absolutamente saudável aumento real do salário mínimo, que teve uma importância enorme nesse deslocamento, né? No máximo, a gente consegue manter o Bolsa Família, porque o Bolsa Família custa, como dizia o meu pai, uns caraminguás, né? Não custa nada. O Bolsa Família é muito barato. Agora eu pergunto, quem quer manter o Bolsa Família? Eu quero. Eu quero acabar com o Bolsa Família por falta de necessidade dele existir, né? Então, quer dizer, se a gente tiver que continuar a manter Bolsa Família por mais uma década, 2 décadas, é um fracasso absoluto. A gente tem que chegar numa situação em que a gente não precise mais de Bolsa Família. Bom, então eu acho que esse avanço, ele é bom, é claro que é muito melhor isso do que a gente não ter nada, né? Mas ele é precário, ele é frágil e ele pode se esfumar em 3 tempos, né? Então eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem para tornar, para chegar no Brasil que queremos, é tornar sustentável esse pequeno avanço. Eu digo que esse é o primeiro, né, porque sem essa base de onde partir, essa base, esse pequeno avanço que a gente já conseguiu, os demais desafios que têm que ser vencidos ficam muito mais difíceis de serem enfrentados, né? O Ladislau e a Tânia, que me antecederam, já fizeram um pouco uma lista desses desafios. Só vou aqui mencioná-los novamente. É o desafio da educação desigual. 1 minuto, o desafio da educação desigual, o desafio da urbanização desordenada, né, o desafio da saúde, apesar do SUS, né, que muita gente quer acabar com ele, o desafio da democratização da cultura e, eu diria, para terminar, o desafio de desfazer a trama ideológica que une mídia, grande capital e finança na perpetuação dos valores e dos princípios do pensamento conservador e retrógrado. Sem vencer esse último desafio, será muito difícil acabar com a fratura social que está praticamente no DNA do país e que vem, portanto, desde as práticas escravistas que não por acaso continuam até hoje. Então, é esse o Brasil que eu quero, um Brasil sem práticas escravistas e sem fratura social. Obrigada.